Hoje, caríssimos amigos e irmãos, entramos no grande capítulo da conversão do Rabino Saulo de Tarso, que veio a se transformar no grande apóstolo São Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus, se dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que fossem do cristianismo, tanto homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Caminhando ele, ao se aproximar de Damasco, subitamente resplandeceu em redor dele uma luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz a lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e te dirão o que é necessário fazer. Os homens que viajavam com ele pararam estarrecidos, porque ouviram sim a voz, mas não viram ninguém, somente Saulo. Saulo de Tarso se levantou da terra e, abrindo os olhos, não via nada. Guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E a esse Jesus lhe apareceu numa visão, dizendo: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Jesus lhe ordenou: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Está vendo um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para recuperar a visão. Mas Ananias respondeu, estupefato: Senhor Jesus, mas eu tenho ouvido de tanta gente acerca desse homem Saulo de Tarso, sobre quantos males ele faz aos teus santos em Jerusalém. E aqui mesmo ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender os cristãos. Mas Jesus lhe disse: Vai, porque esse homem, Saulo de Tarso, é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios e aos reis, bem como aos filhos de Israel. Eu mostrarei a Saulo quanto lhe é necessário padecer por causa do meu nome. Então Ananias partiu e entrou na casa e, lhe impondo as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas como escamas, e ele recuperou a vista.
levantando-se, foi batizado em nome do Senhor Jesus. Depois de tomar alimento, ficou fortalecido. Demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas judaicas proclamava que Jesus era o Cristo de Deus prometido desde Moisés. Pasmavam todos aqueles que o ouviam e diziam: mas não é este o homem que perseguia em Jerusalém os que pregavam esse nome, Jesus, o Cristo? Pois ele não tinha vindo para cá levar presos os cristãos aos principais sacerdotes? Porém, Saulo muito mais se fortalecia e confundia os judeus que habitavam Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Meus amigos, meus irmãos, é um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Acompanhem, por favor, comigo o raciocínio que esclarece bem esta conversão. E vejam todos como Deus às vezes nos leva por caminhos misteriosos. Como realmente Deus escreve direito por linhas tortas. Este Saulo de Tarso era rabino judeu. Era um dos maiores conhecedores do Velho Testamento, chamado a Escritura, que naquele tempo não havia Novo Testamento, só havia o Velho. Este Saulo de Tarso estudou com os maiores mestres do judaísmo, inclusive Gamaliel. Pois bem, como era um homem muito sincero, de uma sinceridade terrível, contundente, ele se apaixonou pela palavra dos profetas desde Moisés, achava que aquilo era toda a verdade e não admitia que alguém pregasse o contrário. Quando apareceram aqueles cristãos pregando o Evangelho de Jesus, Saulo ficou irritadíssimo e jurou vingança. Por quê? Porque na sua ignorância sincera, julgava que aquilo era um ultraje à verdade, que para ele era apenas o judaísmo e nada mais. Prestem atenção. Prestem muita atenção. Até um gigante como São Paulo pode se enganar por ignorância. É uma coisa extraordinária. Depois daquele quadro dantesco que foi a lapidação de Estevão, o homem que ia ser seu cunhado, vejam bem, São Paulo ia casar com Abigail, já estava praticamente com um casamento marcado. Abigail era irmã de Gesiel, mas Saulo de Tarso não sabia que aquele Gesiel era o pregador Estevão, adepto do caminho, como se chamava antigamente o cristianismo. Seu fanatismo, sua ignorância, o levaram a esse quadro terrível de ver um homem se transformar numa poça de sangue, porque todos apedrejavam Estevão com ódio. E vocês sabem o que é um homem cair, lapidado, isto é, apedrejado até morrer?
e como um passarinho, pensando em Deus e suportando aquelas dores inenarráveis. Pois bem, o autor disso foi Saulo de Tarso. Consentindo na morte de Estevão, acarretou a morte da sua própria noiva, que ela morreu de desgosto, a sua adorada Abigail. Passou aquele golpe, aquela coisa toda, mas ele prosseguia irredutível, perseguindo os cristãos. Então pediu cartas aos principais sacerdotes para em Damasco prender outros tantos pregadores do cristianismo. E lá se foi, no seu cavalo. Então diz São Lucas, que veio a se tornar secretário desse grande apóstolo São Paulo. Caminhando ele, ao se aproximar de Damasco, subitamente resplandeceu em redor dele uma luz do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, naquele pânico, debaixo daquele impacto intraduzível, perguntou: mas quem és tu, Senhor? Que queres tu que eu faça? Que sentiu a presença daquele Jesus que ele perseguia, daquele Jesus que ele negava, não por maldade, mas por ignorância, porque achava que fora do judaísmo não havia salvação. Então Jesus lhe respondeu: levanta-te, entra na cidade, e aí te dirão o que é necessário fazer. Ora, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, porque ouviram a voz, mas não viram ninguém. Somente Saulo viu Jesus e por isso ficou cego. Porque Jesus, espiritualmente, é acima de tudo uma luz que nenhuma vista humana pode aguentar. É o mesmo que vocês olharem o sol ao meio-dia. Tentem isso. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Jesus apareceu a Ananias. Olha aí, está provado que Jesus aparece a quem quer. Ou será que Jesus tem que pedir licença aos principais sacerdotes para aparecer a alguém? Depois de aparecer a Saulo, ele apareceu a Ananias em Damasco. E lhe deu esta ordem: levanta-te, vai à rua que se chama Direita, procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele agora está orando. Naturalmente, já estava convertido e no seu arrependimento orava a Deus pedindo perdão por todos os crimes que praticou na sua ignorância. Também aqui no Brasil, muita gente vai cair do cavalo. Ora, Ananias ficou estupefato. Jesus lhe aparecer e enviá-lo a Saulo, o mais figadal inimigo do cristianismo. Que lógica podia ter uma ordem dessas? Mas então, o que foi que Jesus respondeu a Ananias? Prestem atenção, por favor. Ananias disse: mas, Senhor, eu ir a Saulo de Tarso? Pois eu tenho ouvido há muitos acerca desse homem, sobre quantos males ele fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui, Saulo tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os cristãos. Agora veja, versículo 15. Mas Jesus lhe disse: Ananias, vai, porque esse Saulo de Tarso é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios
aos reis e aos filhos de Israel. Agora eu mostrarei a ele quanto lhe é necessário padecer por causa do meu nome. Agora, vamos nós também logicar. Por que é que Jesus fez isso, hein? Jesus tinha tanta gente ali, mas foi mandar buscar o seu pior inimigo, seu inimigo figadal, seu inimigo mortal, intransigente, irredutível, o rabino Saulo de Tarso. Pois bem, nós vamos achar a explicação imediatamente. Jesus sabia que a verdade resiste aos séculos, com os homens ou sem os homens. Podendo se cercar de medalhões, de gente de alto gabarito intelectual, foi buscar pescadores. E os que não eram pescadores deixaram as suas profissões e se tornaram pescadores. Ficaram apenas 12 pescadores. Todos indoutos, todos despreparados intelectualmente. Não havia um que se pudesse dizer: esse é batata, esse é um talento, esse é uma grande cabeça. Ao contrário. Mas Jesus, sabendo que a verdade fica de pé, com os homens ou sem os homens, que a verdade arrasta os homens, chamou esses homens, humilhou-os e lhes deu a missão de pregar o Evangelho. E como é que o cristianismo venceu? Apesar de todas as perseguições, e apesar da inépcia mental dos apóstolos, da insuficiência intelectual dos apóstolos, é que quando uma ideia é grande, ela não precisa de ninguém, ela vai sozinha e atravessa os séculos, e atravessa os milênios, que só a verdade ficará de pé. Mas acontece que Jesus precisava de um judeu carne de pescoço que desse a mensagem aos judeus daquele tempo e principalmente aos escribas ou doutores da lei, aos principais sacerdotes, aos figurões do sinédrio. Era preciso convocar um homem de gênio que conhecesse profundamente o Velho Testamento, para, de posse das mesmas armas, desconjuntar, desintegrar todos aqueles falsos símbolos da verdade divina. Então aconteceu esta coisa estupenda. Demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e imediatamente nas sinagogas judaicas, Saulo já proclamava que Jesus era o Cristo prometido desde Moisés. Pasmavam todos aqueles que escutavam Saulo e diziam: pois não é esse o homem que perseguia os cristãos em Jerusalém? E não veio para cá para os levar presos aos principais sacerdotes? Porém, Saulo muito mais se fortalecia e confundia os judeus que habitavam Damasco, provando que Jesus era o Cristo anunciado desde Moisés. Agora, por favor, pensem bem neste pormenor. Vocês sabem o que é um homem pregar nas sinagogas contra o Cristo e depois voltar às mesmas sinagogas para dizer: perdão, eu me enganei? Ele é mesmo o Messias que nós estávamos esperando?
Ele é mesmo o Cristo anunciado desde Moisés? É preciso ter muita coragem para, de peito aberto, enfrentar os antigos aliados e lhes dizer: meus irmãos, perdão, mas eu estava enganado. E em verdade eu lhes digo, se não fosse Saulo de Tarso, seria difícil consolidar o cristianismo, porque era necessário trazer um gênio, um dos maiores gênios da humanidade, aquele que é o patrono do grande Estado bandeirante. Está atento ao progresso do Estado de São Paulo, porque é um dos emissários maiores do Cristo planetário e, portanto, está conosco pela libertação do Brasil.